Olá, como vai? Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões Bíblicas, um programa que visa trazer a palavra de Deus para você. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. E hoje nós estamos aqui numa série de entrevistas com o Geazi Costa, ele que é pastor e escritor, aí tem 5 livros publicados. Tudo bem, Geazi? Tudo bem, Zé Bom. É um prazer ter você aqui para mais um programa, para mais 2 livros seus. Hoje nós vamos falar sobre o título do livro Vencendo o Pecado, do Geazi, e nós vamos falar também sobre Bem-aventurados os humildes, a humildade em crise. São 2 temas bastante interessantes, e para você que não conhece o Geazi, eu vou falar um pouquinho do Geazi. O Geazi ele é bacharel em teologia, com especialização em missiologia e história da igreja, pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Atualmente, o Geazi ele é pastor da Igreja Evangélica Batista Moriá, em São Paulo. Ele é presidente da Missão Evangélica Operação Redenção, que é uma instituição interdenominacional que treina e envia jovens para trabalhos de apoio aos campos missionários em todo o Brasil. Ele é líder espiritual do Ministério Os Pardais, que desenvolve trabalhos de apoio à família e casais. Ele é escritor com 5 livros publicados, e a gente vai falar aqui de 2 títulos hoje. Então, muito bom ter você aqui mais uma vez. As entrevistas anteriores foram muito legais, muito esclarecedoras, e tenho certeza, Geazi, que essas entrevistas vão ajudar muitas pessoas a entender essa coisa do pecado, e também entender a importância da humildade para uma vida feliz. Então vamos começar pelo Vencendo o Pecado, Geazi? Legal. Então eu queria que você falasse para nós, primeiro, qual que é a melhor definição de pecado? O conceito bíblico, a definição que eu mais gosto é aquela que na Bíblia chama de, na linguagem original, de amartia, que é errar um alvo. É como se Deus tem um padrão de comportamento para nós que deve ser nosso alvo. Sempre que a gente não atinge esse padrão, nós erramos o alvo, nós pecamos. Mas há outras palavras também bíblicas que dão essa ideia, a ideia de pecado. Por exemplo, adiquia, que é melhor traduzido seria por iniquidade, porneia, que é mais relativa a pecados sexuais, o uso maior é nesse sentido, parabases, que tem a ver com a transgressão de leis, ultrapassar limites, e também a anomia, que é a negação da lei, a negação de leis, de regulamentos. Mas eu acredito que a palavra que melhor define o pecado é essa mesmo, de errar o alvo, a amartia. Deus tem um alvo para nós, de comportamento, de projetos, de sonhos, tanto externos como internos, e quando a gente não está dentro desse projeto, nós erramos o alvo que ele estabeleceu para nós. Então, acho que essa é uma definição boa, uma definição que eu gosto. Muito interessante. Agora, diz uma coisa para nós, quer dizer, a necessidade de uma ética para a vida, Eu queria que você falasse um pouquinho disso em relação ao pecado. Tá. É porque é o seguinte, algumas pessoas podem perguntar, por que existe o conceito de pecado e conceitos de certo e errado? Será que o homem não poderia ser livre e fazer o que quisesse? Só que isso é prejudicial, porque todos nós precisamos de limites. Eu já li uma vez que Freud ele dizia que as sociedades que abriram mão de um código ético, elas se extinguiram. As sociedades que prevalecem, elas lançam mão de códigos de comportamento porque regulam o comportamento social. Quando Deus estabelece essas normas, normas éticas, de comportamento, normas morais, Ele está visando a nossa própria preservação, como pessoas, como indivíduos. E outra coisa, a saúde de um indivíduo também está ligada aos limites. Uma pessoa que faz o que quer, e coisas inclusive erradas, e dorme em paz, a gente chama de psicopata, Porque é o psicopata, aquele que não tem limite, ele pode matar e está tudo bem, dorme em paz, dorme tranquilo. Quer dizer, a saúde da pessoa, emocional, espiritual, está ligada aos limites. Nós queremos o gozo, o prazer, mas dizem que também precisamos da lei. A lei limita o gozo, porque o gozo tem que ter até um limite. O prazer sem limites, ele é sempre prejudicial. Então, quando Deus estabelece normas, padrões de comportamento e chama de pecado a quebra dessas normas, na verdade ele está querendo o nosso bem. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a gravidade do pecado. O pecado é grave por conta dessa situação mesmo. Se nós
não tivéssemos um código de comportamento, isso interferiria em nossa vida para o pior. Além do mais, tem o fato de que fere o coração de Deus, porque Deus é santo, Ele é reto e Ele é puro. E o que Ele espera é que a gente tenha um comportamento, lógico, dentro de um plano relativo, que no plano absoluto isso não é possível. Num plano relativo, o que Ele espera é que a gente tenha um comportamento que corresponda ao coração dEle. Quando nós pecamos, nós não apenas quebramos regulamentos que podem nos prejudicar, nós também ferimos o coração de Deus. Então a gravidade do pecado tem a ver conosco mesmos, com o nosso bem-estar, mas também tem a ver com Deus, que é a fonte da nossa própria existência. Agora, Gias, muitas vezes na igreja a gente escuta o pessoal falar, não tem pecadinho nem pecadão, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho, essa história de pecadinho e pecadão. Existe pecadinho, existe pecadão ou é tudo pecado? Pessoal, do ponto de vista de quebra de regulamento, é a mesma coisa. Agora, a gente não pode ser cínico do ponto de vista das consequências. Então é evidente que do ponto de vista das consequências há pecados maiores e menores, é claro. Uma pessoa que comete um crime, um assassinato, é diferente de um outro que no mercado roubou uma agulha. É pecado roubar uma agulha no mercado? É pecado. Mas é diferente, são diferentes as consequências desse ato para um ato de uma pessoa que comete um crime. Então a gente tem que separar, porque senão as pessoas cometem os erros mais absurdos e falam, não, para Deus é tudo a mesma coisa mesmo. Do ponto de vista de quebra de regulamento, quebra de lei é a mesma coisa. Jesus falou que quem falhasse em um elemento dos mandamentos tinha quebrado tudo. Nesse sentido é a mesma coisa. Agora, do ponto de vista das consequências, evidentemente que não. Há pecados maiores e menores, sim, porque há atos que nós cometemos inadequados que são devastadores do ponto de vista da nossa própria vida, da vida das pessoas com as quais a gente convive. Olha, que ótima explicação do Gias, bastante esclarecedora. Gias, depois da queda, como é que alcança o perdão? Então, isso aí é importante abordar porque, assim, todos nós pecamos. E foi falado agora há pouco que o pecado é grave, porque o pecado é como se fosse um crime hediondo que violenta a nossa própria existência, violenta o coração de Deus também. Como é que a gente alcança o perdão? O perdão é alcançado através do arrependimento, porque Deus também é generoso. A Bíblia diz que Ele é generoso em perdoar. Então Ele tem disposição em nos acolher e nos receber. Mas a necessidade de a gente percorrer a trilha do arrependimento, da confissão, da tristeza com o próprio pecado. Porque o problema é que às vezes a pessoa comete os delitos mais graves, morais, sociais, e parece que não aconteceu nada. Essa pessoa está em situação pior do que aquela que passa a noite toda chorando pelos erros que cometeu, pelas falhas que cometeu. Porque é importante esse caminho. O caso de Davi, por exemplo, que a gente também citou no livro. Davi cometeu, daqui a pouco vamos falar até um pouco mais sobre Davi. Muito bom. Davi cometeu o pecado de adultério. Quando ele se deu conta de que tinha pecado, quando o profeta Natã foi conversar com ele, e depois ele escreve aquele Salmo 51, um salmo maravilhoso, né, que ele fala, Senhor, meu coração está triste. Mais ou menos ele fala assim, em outras palavras, né? Vê se há em mim algum caminho mau, cria em mim um coração novo. É a capacidade de reconhecer o seu erro, de se entristecer pelo erro, de pedir perdão a Deus e se dispor a continuar a caminhada. E ele ficou deitado no chão lá, não é isso? Por um período e tal. Depois, quando falaram que o filho dele morreu, aí ele realmente, né? Então, agora, uma outra coisa interessante. Aqui você fala ainda no capítulo 2, que é depois da queda alcançando o pecado, a igreja e o pecado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Depois da queda alcançando o perdão, né? Alcançando o perdão, isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que o comportamento da igreja em relação ao pecado, às vezes ela caminha em dois extremos, só que a tendência maior é o extremo do legalismo. Às vezes, algumas igrejas caem para o extremo de desconsiderar o pecado em si, a relativização do pecado. Se toda consciência não pesou, está tudo bem. O que é um erro, porque é o seguinte, a nossa consciência ela é o juiz dos nossos atos, certo? Só que às vezes a consciência pode estar contaminada. Então a gente precisa de algo que esteja acima da nossa consciência, porque se a gente for avaliar só pela consciência, então cada um tem uma consciência, então todos os atos são válidos, porque a consciência, se a consciência de cada um aprova, está tudo bem. Então veja bem, às vezes algumas igrejas, não a maioria, caminham por essa via, está tudo bem, sua consciência está em paz, está tudo em paz. Acontece isso, mas é em menor escala. Agora, em maior escala, acontece outro extremo, que é o extremo do legalismo. É a igreja que age com o indivíduo que cometeu erros, que cometeu pecados,
não com o propósito de restaurar e levantar, mas com o propósito de aniquilar, de eliminar. Esse é o problema. Quer dizer, a palavra disciplina ela é mal usada, porque disciplina normalmente é utilizada no sentido de que a pessoa vai ser punida. E disciplinar é instruir para corrigir, para restaurar. Agora eu vou até aproveitar esse ponto que você colocou, Jéssica, para perguntar uma questão bastante prática mesmo, que a gente vê no dia a dia nas igrejas. Vamos imaginar o marido que cometeu adultério, ou a esposa. Muitos lugares dizem, olha, você tem que procurar a tua esposa e confessar esse pecado. E depois confessa para Deus. Só que em muitos casos a gente imagina que isso possa gerar violência ou até morte ou até acabar o casamento. Qual é a posição que você dá para quem cometeu esse pecado tão grave? O que fazer? Então, minha opinião pessoal, embora alguns possam discordar, porque eu ouço muito aquela ideia, não, você vai lá, vai ter que confessar. Eu acho que isso é um ideal, mas é meio platônico, porque há uma distância entre o ideal e o real. Há casos como você citou, eu já ouvi casos desses, onde a mulher havia traído o marido, ela foi estimulada a confessar, o que seria o ideal, só que ela dizia para a pessoa, meu marido é violento, não, você vai lá, você precisa fazer isso. Quando ela confessou, o marido matou. Então, em determinadas circunstâncias, é melhor que não fale. Agora, eu tenho uma opinião que é semelhante à opinião de um amigo meu, um pastor que é psicólogo. Ele diz o seguinte, nem tudo, infelizmente, porque o ideal seria que fosse possível, nem tudo você deve falar, mas alguém tem que saber. Alguém tem que saber. Então, alguém, um conselheiro, um pastor, um amigo, tem que ter alguém para que você se sinta livre disso, para que você não se sinta hipócrita, para que você se sinta uma pessoa com condições de seguir e de ouvir instruções de alguém que possa orar por você, possa instruir você. Então, o ideal seria poder falar. Mas, infelizmente, o ideal nem sempre se une à realidade. Então, nem sempre, a minha opinião é essa, nem sempre é possível, ou deve se falar, mas alguém tem que saber. Agora, uma outra curiosidade. Existem igrejas, quando a pessoa comete pecado, confessa para o pastor, ela fica sentada num banco afastada. Isso causa até, de certa forma, um constrangimento. Você apoia esse tipo de ação ou não? Eu não apoio porque isso não tem a ver com o perdão, a prática do perdão. Deus não agiu assim conosco. Deus não falou assim para você, Zé Paulo, perdoa você, mas você está de castigo. Castigo não é perdão. Deus perdoa você e te dá a chance, pode continuar sua jornada. Não foi isso que Jesus mostrou, entre outras coisas, na história do filho pródigo, daquele pai que recebeu o filho. O filho, ele planejou um discurso, decorou um discurso, anotou lá, vou falar isso para meu pai. Quando encontrou-se com o pai, já tinha um discurso pronto. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Que o pai fez, não, meu filho, você está de volta, a casa é sua, vamos matar um carneiro aí, vamos festejar, a casa é sua. Né? Você está de volta. Mas às vezes a igreja não age assim. A igreja, ela foi restaurada pelo perdão de Cristo, mas ela não pratica normalmente o perdão que ela recebeu. As pessoas, estou falando da igreja como instituição, não pratica o perdão que ela recebeu, evidentemente, as pessoas. Então nem sempre a gente age da mesma forma. E tem gente que me procura e fala que isso gera um constrangimento enorme, né? O medo da pessoa é confessar o pecado e ficar afastado ali, sentado, quer dizer, por um período ali, até ter uma comissão, uma avaliação, é uma coisa realmente difícil, né? Agora, no capítulo 3 do seu livro, você fala um pouquinho sobre prevenir é necessário. E depois você comenta ações preventivas relativas a nós mesmos. Dá para ter ações preventivas em relação a nós mesmos para evitar o pecado? Na maior parte do caso, os pecados que nós começamos, ou que nós cometemos, eles são de processos. Às vezes acontece de um evento específico que leva ao pecado, mas normalmente o pecado ele é um caminho. Então é possível a gente ter ações preventivas sim, ações preventivas tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação ao pecado em si. As ações preventivas em relação a nós mesmos, eu cito no livro um exemplo positivo e um exemplo